Bom dia aí! Como estão todos? Espero que bem, espero aí que se prevenindo, lavando sempre bem as mãos, né? Cuidando de vocês, cuidando dos outros, e é assim que a gente vai conseguir sair dessa. Bom, eu resolvi gravar alguns vídeos para vocês, porque no início do ano vocês se lembram que eu prometi que a gente ia ter atividade todos os dias, e eu não podia descumprir o nosso acordo. Brincadeiras à parte, eu vou gravar uma série de aulas para que vocês possam acompanhar aí durante esse recesso, né? Esse tempo que a gente precisa se prevenir um pouco. E aí vocês vão poder estar acompanhando todo o desenvolvimento dessa área nova que a gente vai entrar esse ano, que é a geometria. Nós já havíamos começado a falar de geometria antes desse recesso e agora a gente vai retomar geometria. Terra, metria vem de medida, então a gente vai trabalhar com as medidas da Terra. Esse conceito ele vem com 3 elementos primitivos para iniciar todo esse processo da geometria e dar origem a todas essas coisas tridimensionais que nós temos à nossa volta hoje, né? Então nós temos vários elementos tridimensionais onde a gente interage todos os dias, mas eles só foram possíveis a partir de 3 elementos iniciais, que são o ponto, a reta e o plano. Vamos aqui então seguindo desse ponto, relembrando que estamos estudando geometria, geoterra, metria, medida, então vamos estar trabalhando com todas as medidas referentes à Terra, ok? Dentre eles, elementos primitivos, que com essa animaçãozinha que nós temos aqui, fica bem fácil da gente visualizar dentro de um elemento tridimensional, como é este cubo, todos os elementos primitivos. Então, através dessa lata de tinta, a gente vai mostrar, por exemplo, quando eu mergulho na lata de tinta, esse vértice dá origem aqui, ó, a um ponto. Esse ponto é o chamado ponto de encontro das arestas, né, desse cubo. Então, tá aqui o primeiro elemento primitivo. Em seguida, nós vamos mergulhar aqui na lata de tinta, o encontro das faces. O encontro das faces é justamente chamado de arestas do cubo. E essa aresta vai dar para a gente aqui um segmento de reta, que vai ser aqui a representação de uma reta, tá? Bom, agora com o auxílio de um rolo, eu vou pintar uma das faces desse cubo. E uma das faces desse cubo, quando pintadas, dão origem à representação de um plano. Logo, dá para perceber aqui os 3 elementos primitivos da geometria, o ponto, a reta e o plano, tá? A partir então de um elemento tridimensional que foi o cubo, ele tem 3 dimensões aqui, nós conseguimos visualizar que ao tirarmos uma das dimensões dele, ele passa a ser um elemento agora que não tem mais 3 dimensões. Ele agora tem apenas 2 dimensões. Ele é um elemento bidimensional. Nesse caso aqui, um quadrado que está representando um plano, tá? Eu posso tirar deste elemento bidimensional mais uma dimensão e tirar daqui, ó, apenas esse segmento que vai ser a representação de uma reta. Uma reta, então, ela tem uma única dimensão. Por isso a gente diz que a reta é um elemento unidimensional. A gente sabe que a reta é um conjunto de pontos, né? Um conjunto de infinitos pontos. Então eu posso, só para estudar aqui, ó, tirar um desses pontos e mostrar para vocês que esse ponto pequenininho, ele é um elemento que não tem dimensão. Ele é um elemento adimensional. Para representar cada um desses elementos, então a gente tem uma forma diferente. Por exemplo, o ponto, a gente só pode representar ele através de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, seja ele um ponto isolado P, um ponto de encontro entre as curvas, que eu vou chamar aqui de ponto X, ou um ponto de encontro de várias retas, que a gente chamou de ponto K, ok? O importante é que a gente use, então, letras maiúsculas do nosso alfabeto para representar ponto. Já quando a gente quiser representar as retas, lembre-se, a reta é ilimitada. A gente não teria como desenhá-la, obviamente, aqui em um papel. Então, a gente pode usar esse tracejado aqui para indicar que ela continua, que ela é infinita em ambos os sentidos, tá? Ou a gente pode usar aquelas setinhas nas pontas para identificar da mesma forma que ela é infinita. Para representar as retas, a gente usa as letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, sempre que a gente quiser representar uma reta,
vamos ter esse cuidado de usarmos letras minúsculas, tá? E o plano, que também é infinito, então a gente está estudando aqui apenas uma representação, a gente usa para nomear os planos as letras do alfabeto grego. Então a gente pode usar qualquer letra do alfabeto grego. Aqui eu tenho dois planos que eu chamei de plano alfa e plano beta. Resumindo, ponto, sempre letras maiúsculas. Reta, sempre letras minúsculas do nosso alfabeto. Plano, a gente vai utilizar as letras do alfabeto grego. Quando a gente quer fazer uma relação entre um ponto e uma reta, nós vamos utilizar esse símbolo, ó, que você já conhece, que é o símbolo de pertence. Então, sempre que a gente fala de ponto, a gente diz que o ponto pertence à reta R. Se esse ponto estivesse fora da reta R, eu diria que o ponto P não pertence à reta R. Já que ele não pertence, eu faria aqui nele, ó, um corte neste pertence e passaria a ser o ponto P, se ele estivesse fora da reta, esse ponto P não pertence à reta, ok? Se eu quiser falar em relação a um plano, eu vou continuar usando aqui a relação de pertence ou não pertence. Sempre que nós quisermos fazer o uso de ponto, a relação de ponto, o ponto vai ser pertence ou não pertence. Se ele estiver dentro do plano, a gente vai dizer que o ponto K pertence ao plano alfa. Se ele estiver fora do plano, você vai dizer que o ponto K não pertence, aí você vai cortar aqui esse sinal de pertence para negar que ele está no plano alfa, ok? Já a relação de reta é diferente. A reta, a gente em matemática não usa que a reta pertence a um plano. Note que a reta é ilimitada, né? Se ela é ilimitada, ela não pode pertencer a um plano. Então a gente usa um outro símbolo, que é esse C aqui, ó, estendido, e esse símbolo quer dizer que a reta R está contida no plano alfa. Então, se a reta está contida no plano alfa, a gente usa este símbolo. Se a reta não estiver contida no plano alfa, da mesma forma, basta a gente cortar esse símbolo, a gente vai estar negando que ela está contida, então esse símbolo passa a ser não está contida, ok? E se eu quiser usar a relação de o plano em relação à reta, então eu vou dizer que o plano alfa contém a reta R. Este símbolo significa está contido, este símbolo significa contém. Eu gosto de fazer o paralelo com aqueles sinais que nós estudamos do maior que, menor que, tá? Lembra que a boquinha vai estar sempre aberta para o maior. Então aqui eu faço paralelo dizendo que a boquinha deste símbolo estará sempre aberto para o elemento de maior dimensão. A reta só tem uma dimensão, o plano tem duas dimensões, então a gente vai botar a boquinha aberta para o plano sempre, tá? Se tiver nesse sentido, a gente vai ler que a reta está contida no plano alfa. Se tiver no sentido oposto, a gente vai dizer que o plano alfa contém a reta R. Então aqui, ó, como exemplo, temos a relação de um ponto P. Eu posso dizer que este ponto P pertence à reta R. Ponto P, maiúsculo. Reta R, minúsculo. Agora nós temos um plano alfa e o ponto P está dentro do plano alfa. Como ele está dentro do plano alfa, nós vamos dizer que o ponto P pertence ao plano alfa. E se a reta fizer parte de um plano, a gente não vai usar pertence nesse caso, porque o pertence a gente só usa para ponto. Nós vamos usar está contido ou não está contido. Nesse caso, a reta R está contida no plano alfa, letra do alfabeto grego. Então agora, depois dessa nossa aula, você já pode fazer, ó, o livro 2, no capítulo 3, ler a teoria das páginas 66 a 70 e fazer os módulos 19 e 20, ok? Boa sorte, espero que a gente se encontre em muito breve. Bom, então são esses três elementos: o ponto, a reta e o plano. Lembrando sempre que o ponto sempre representado através de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Quando você tem uma sequência de pontos, um conjunto de pontos, infinita essa sequência, muitos pontos um do lado do outro, esse conjunto de pontos a gente vai chamar de reta, tá? Então a reta passa a ser um elemento primitivo aí de uma única dimensão, que é o comprimento dessa reta,
por isso ele é chamado de unidimensional. Após a reta, quando a gente faz então agora uma sequência de retas, uma sequência infinita de retas, muitas retas juntas, a gente dá origem então a um plano, né? E esse plano, também estudando de maneira intuitiva, já que ele é infinito em todos os sentidos, em todas as direções, a gente fala que o plano ele é um elemento bidimensional. Ele já traz duas dimensões, que é o comprimento e a largura, tá? Dão origem a figuras bidimensionais, que nós vamos estudar muito, como por exemplo os polígonos. A gente vai fazer um amplo estudo sobre os polígonos. E em sequência nós vamos estudar todos os elementos também tridimensionais, que dentro da matemática, no sexto ano especificamente, a gente vai dar mais importância ao paralelepípedo, às pirâmides, aos prismas. Então a gente vai estar trabalhando com vários elementos tridimensionais, ok? Aguardo vocês para nosso próximo encontro. E aí, deu para respirar um pouquinho? Para ir no banheiro, lavar as mãos, beber uma água. Vamos para a segunda parte da geometria. Então nós vimos agora há pouco os conceitos de ponto, reta e plano. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na questão da reta, tá? Porque a partir da reta a gente consegue desenvolver uma série de outros conceitos que serão importantíssimos para a continuidade do estudo de geometria. Então, deixa eu baixar aqui. A gente vai começar agora a falar de reta, semi-reta e segmento de reta. Vamos para os conceitos disso daqui. Vamos lá. Só para relembrar o que a gente acabou de ver na aula anterior, que se um ponto pertence à reta R, a gente vai ler que A, que é um ponto, pertence ao símbolo do pertence novamente. Pertence à reta R. Aqui, ó, maiúsculo, minúsculo. Se a reta está contida em um plano, lembre-se, a reta é um conjunto de pontos. E um conjunto de pontos não pertence àquele plano. Um conjunto de pontos ele está contido dentro daquele plano, tá? Por isso, quando a gente está falando de reta, nós não usamos o símbolo pertence, revisão da aula anterior, que a gente acabou de ver. A gente usa esse símbolo aqui, que é o símbolo de está contido. Vamos então agora diferenciar reta, semirreta e segmento de reta. A reta, ela é ilimitada em ambos os sentidos. Então, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela vai ser infinita. A gente não consegue determinar onde aquela reta começou, nem onde ela vai terminar, mesmo porque ela é infinita. Então, sempre que a gente falar de reta, a gente vai usar as setinhas para um lado e para o outro, ou um tracejado para um lado e para o outro. E a forma de representar uma reta pode ser com a letrinha minúscula, mas você também pode usar os pontos para representar a reta. Então note que nessa reta nós temos dois pontos que pertencem a essa reta, o ponto A e o ponto B. Eu posso dizer que essa é a reta AB, ali letras maiúsculas, porque esse A e esse B são pontos, tá? Letras maiúsculas e aqui, ó, um traço em cima com setinha para os dois lados. A setinha tem que estar para os dois lados para lhe dizer que aquela é uma reta, ela é infinita. Se eu agora pego uma reta e faço um corte nessa reta, eu agora consigo identificar onde é o ponto inicial. Concorda comigo? Se eu consigo identificar onde é o ponto inicial, ela é uma semi-reta. A gente sabe onde ela começa, mas ela é infinita no outro sentido. Então observe aqui, ó. É como se eu tivesse pego esse ponto O. A gente geralmente usa O porque a gente está chamando de origem. É a origem da semi-reta. OA. Letras maiúsculas. Por quê? Porque esse O e esse A são dois pontos. A partir desses dois pontos, eu consigo identificar onde é que está a minha semi-reta. A semi-reta é justamente aquela que começa em O e passa por A. Ela passa por A, ela não termina, porque ela é infinita. Então aqui, ó, tá meio ruinzinho aqui, mas aqui tem uma setinha apontando para o A. Aqui nós temos uma seta dizendo
começa em O, aqui não tem seta. Começa em O e passa por A. Então, sempre que a gente quiser falar de semi-reta, essa é a forma de você representar. Olha aqui outra semi-reta. O, B. Começa em O, passa por B. A setinha aqui, ó. Tá vendo? Essa também tem uma setinha desse lado aqui. Se eu agora fizer não só um corte, fizer 2 cortes nessa reta, eu vou ter um pedaço da reta. Um pedaço da reta que eu consigo saber onde que começa e onde é que termina. Esse pedaço ele é chamado de segmento. Então vamos agora para o segmento. Segmento de reta. O que é que significa um segmento de reta? Tem início e tem fim. Então a gente sabe exatamente onde ele começa e exatamente onde ele termina. Ali então nós vamos usar os 2 pontos. O ponto inicial, o ponto final, e vamos colocar um tracinho em cima. É assim que se representa segmento de reta. AB. Nós temos um traço aqui que justamente fala o ponto inicial e o ponto final. Por isso as letras são maiúsculas. E, ao contrário da reta e da semi-reta, aqui não tem setinha. É o tracinho simplesmente em cima dos 2 pontos. Então esse tracinho identifica que é um segmento. Se tiver um tracinho com 2 setinhas, é uma reta. Se tiver um tracinho com uma setinha, é uma semi-reta. Se tiver apenas um tracinho, é um segmento de reta. E aí, ó, outro aqui segmento de reta, C, B ou BC, tanto faz. Tem gente que pergunta isso também. Ah, professor, tanto faz o segmento CCB ou BC? Sim, já com semi-reta, isso não é verdade. Na semi-reta, repare, essa daqui, ó, começa em O e passa por A. Eu não posso dizer que essa semi-reta é a semi-reta AO, porque aí eu estaria dizendo que ela é uma semi-reta que começa em A e passa por O. Está no outro sentido, o que não é verdade, ok? Então tomem cuidado com essa representação. A gente pode ter segmentos que são colineares. Vamos pedir ajuda a português. Colineares. Co, junto, né? Mesma. Linear, linha. Então a gente tem colineares, são segmentos que estão na mesma linha. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Apoiados nessa reta R, olha a reta R aqui, nós temos 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Daqui a gente deu origem a alguns segmentos. O segmento AB, o segmento BC e ainda temos o segmento AC. Todos os 3, no caso aqui, ó, escolhemos os segmentos AB e BC. AB, BC são 2 segmentos, eles são segmentos colineares, estão na mesma linha. Além do conceito de segmentos colineares, nós temos o conceito de segmentos consecutivos. A gente já estudou números consecutivos. O que são números consecutivos? São aqueles que vêm um logo após o outro, né? 15, 16, 17. 99, 100, 101, 102. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses são números consecutivos. Segmentos consecutivos é o que vem um em seguida do outro. Então, repare. Aqui eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Esses 2 segmentos, eles são consecutivos. Quando termina um, começa o outro. Note que eles têm um ponto em comum. Quando eles têm esse ponto B em comum, a gente pode dizer que esses 2 segmentos, eles são segmentos consecutivos. Ah, e eles são colineares? Não. Nesse caso, eles não são colineares, porque eles não estão apoiados sobre a mesma reta. Eles estão apoiados em retas distintas, mas eles são consecutivos, pois a gente vai de A até B e depois vamos partir deste B para ir até o C. Nesse caso, os segmentos AB e BC são consecutivos. A extremidade B é comum aos 2 segmentos. Vamos agora às posições relativas entre esses segmentos, entre essas retas. Vamos aqui. Retas paralelas. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar em retas paralelas. A gente, inclusive, em Salvador tem uma avenida que se chama Avenida Paralela. As pistas, elas são paralelas, né? A gente não vê na paralela cruzamentos. Nós não temos cruzamentos. Justamente por isso ela recebeu o nome de Avenida Paralela. Na verdade é porque ela é paralela à orla, né? Mas em seguida a gente consegue também demonstrar que tanto a pista de ida quanto a pista de volta,
elas são pistas ali que são paralelas, quando estão retinhas, tá? Então veja bem, duas retas são paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum no mesmo plano, ou seja, elas não se cruzam. Então qual é o conceito de retas paralelas? O conceito de retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, elas não se encontram, elas não têm nenhum ponto em comum. Reta R, reta S, ambas estão no mesmo plano, que eu chamei de plano alfa, e este é o símbolo, ó gente, esse símbolo aqui ele é muito importante, é o símbolo de paralela, essas duas barrinhas. Quando a gente vê isso, em Mathematics significa que a reta R é paralela à reta S. As duas são letras minúsculas, então a gente identifica que são retas. Além de paralelas, as retas podem ser também concorrentes. O que são concorrentes? Por exemplo, a McDonald's e a Burger King são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque elas têm coisas em comum. Elas têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Ambas vendem sanduíche. Vende, como é que chama? Fast food, né? Comida rápida. Então, quando tem um ponto em comum, note, onde é que está o ponto em comum do R e do S aqui? É esse ponto P. Esse é o ponto em comum das duas retas. Elas se cruzam. Ao contrário das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam. Elas têm um ponto em comum. Duas retas são concorrentes quando possuem um ponto em comum no mesmo plano, ou seja, cruzam-se no mesmo plano. O ponto P é o ponto de cruzamento das retas R e S. Existe uma forma de cruzamento especial, que é quando essas duas retas elas se cruzam, formando exatamente um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Ela é uma concorrência especial, chamada agora de perpendicular. Então, quando você tem, por exemplo, uma reta na horizontal, uma reta na vertical, elas estão se cruzando ali em um único ponto, formando um ângulo de 90 graus, a gente pode dizer que essas duas retas elas são perpendiculares. Como é que seria a perpendicular? Seria, por exemplo, uma reta assim, outra assim, e aqui formando um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar essa aqui de reta T, essa aqui de reta V, minúsculos. E aí como é que eu digo em Mathematics que essas duas retas são perpendiculares? Tem um símbolo também. Paralelo eram duas barrinhas assim, né? Que não se encontram. Aqui a gente vai usar esse símbolo, ó. T é perpendicular a V. Então a gente tem esta notação. É assim que a gente escreve que essas duas retas são perpendiculares. Vamos treinar então? Aquela coisa do pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém ou não contém. Vamos relembrar como é que faz isso. Ó. Esse é o símbolo de estar contido, este é o símbolo de contém. A boquinha vai estar aberta sempre para o de maior dimensão. No caso aqui, o maior dimensão entre reto e plano é plano. Então a boquinha vai estar sempre aberta para o plano. O pertence nós vamos utilizar em relação a ponto. Quando for ponto, ele pertence ou não pertence. Quando for reta, está contido ou não está contido. Quando for plano, contém ou não contém. Então vamos lá. P, alfa. Vamos ver onde é que está o P e onde é que está o alfa. O ponto P está aqui, ó. Ponto P. E esse é o plano alfa. Pergunto, o ponto P pertence ao plano alfa? Sim, ele pertence. Então a gente vai usar o símbolo de pertence. R é minúsculo. Se é minúsculo, é uma reta. Aqui é o plano alfa. A reta R está contida no plano alfa? Sim, ela está no plano alfa, perceba. Ela está contida no plano alfa. Não usamos pertence. Pertence é só para ponto. Ponto M. M e reta S, porque aqui é minúsculo. Onde é que está o ponto M? O ponto M está aqui. Onde é que está a reta S? É essa daqui. Então, sim, o ponto M pertence à reta S. O e beta. O está aqui. Beta é o plano de cá. O ponto O pertence ao plano beta, a esse plano? Não, não pertence. Ele pertence ao plano alfa. Então, aqui nós vamos fazer o sinal ó, cortado. É o E cortado. R
a reta R e o plano beta. A reta R está aqui no plano alfa, não está no plano beta. Então a gente usa não está contido. Deixa eu tirar isso daqui, ó, porque acabou que a imagem ficou em cima, né? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Ahá! Ficou melhor agora. X e T. X pertence à reta T? Sim, pertence. Então aqui nós vamos usar pertence. Alfa e R. R está aqui em alfa? Está. Se está, a gente vai usar contém. Não é isso? Contém. A boquinha aberta para o plano. E alfa contém S. Note que S não está no plano alfa, ele está no plano beta. Então por isso a gente vai botar que não contém. O ponto K e a reta S. O ponto K é esse daqui. Ele está na reta S? Tá não, né, gente? Então não pertence à reta S. E o ponto N está na reta R? Ele está. Então se o ponto N está na reta R, a gente diz que pertence. Agora vamos para o ponto L. O ponto L é esse daqui, ó. Ele é o ponto de interseção das retas T e S. Significa que as retas T e S, elas são retas concorrentes, né? Elas se encontram no ponto L. Elas têm um ponto em comum. L pertence ao plano alfa? Ao plano alfa não. L está no plano beta. Então aqui é não pertence. L pertence à reta S? Sim, pertence à reta S. E pertence à reta T também? Pertence. É justamente o ponto de encontro entre a reta S e a reta T. E L pertence ao plano beta? Pertence ao plano beta. Ficou claro aí, gente? Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém e não contém. São linguagens matemáticas muito importantes, principalmente quando a gente for trabalhar com conjuntos, subconjuntos, que vocês vão estudar mais para frente. Bom, pessoal, então olha só. De posse do que a gente viu nessa aula de reta, semi-reta, segmento de reta, posições relativas, a gente já pode fazer lá no livro 2, capítulo 3, nós podemos fazer a atividade 21. Nas páginas 84 e 85, questões de 1 a 6, certo? Qualquer dúvida, vocês têm a teoria das páginas 70 a 72. E com isso, então, a gente finaliza esse bloco de aulas e se vê em breve, muito breve, para a gente trocar essa ideia e bater esse papo novamente, ok? Muito obrigado pela presença de vocês aqui assistindo essa aula. Conto com vocês. Até a próxima!